aí, gente? Aqui quem tá falando é a Bela e você está escutando ou assistindo o podcast da Bailarina Preparada. Estamos aqui hoje com uma pessoa muito especial, mais uma vez, né? Só tem gente fera aqui nesse podcast. E antes de apresentá-lo para vocês, eu já vou lembrá-los de se inscreverem aqui no nosso canal para sempre ficar sabendo dos novos episódios. Siga o nosso perfil aqui, onde você está nos escutando, e aí você sempre vai ficar por dentro de todas as novidades, tá bom? Agora sim, quero dar as boas-vindas a Fernando Zican. Que prazer ter você aqui, estou muito feliz. Obrigada por ter aceitado esse convite e seja muito bem-vindo. Imagina, é um prazer meu, Isabela, participar de um bate-papo tão bacana em cima de um tema que é a minha paixão. Talvez seja a nossa paixão, né? Falar de dança. Exatamente. Eu conheci o seu trabalho através da Liana Vasconcelos. Ela veio aqui, a gente bateu um papo bem legal. E aí, quando ela me falou do projeto que você tem, né, de saúde em dança, eu falei, caramba, eu preciso ter ele aqui no podcast também. Então, obrigada, Liana. Eu tenho certeza que a gente realmente vai trocar muita figurinha boa aí nesse nosso bate-papo. E para começar, eu quero te pedir para se apresentar um pouquinho pra gente, contar um pouco sobre a sua história, a sua formação, sua atuação acadêmica, enfim, um pouquinho de você. Maravilha. Eu sou fisioterapeuta de graduação, mas antes de chegar na graduação em fisioterapia, eu fui um adolescente jovem que fiz parte de uma companhia artística e uma companhia de teatro e de dança. Então, bem antes de eu ir para esses lugares, eu estava no palco. Então, eu sou também um daqueles que saiu do palco para a academia e especificamente na minha área, para a área de saúde, né? Fiz a faculdade de fisioterapia e durante a faculdade, né, por ter contato com muitos colegas artistas e bailarinos, era uma constante eu ouvir Zican, eu tô com uma dor aqui, o que que eu faço? Eu tô sentindo isso. E acabou mesmo que eu tentasse me afastar da dança, a dança não queria se afastar de mim. E aí, dando essa sequência, né, fui trabalhar numa faculdade de dança aqui no Rio de Janeiro, dando aula da parte mais corporal, anatômica, fisiológica, dentro da faculdade de dança, e me abriu um universo, né, enorme de contato com uma lacuna gigantesca dentro no meio da dança, que é em relação ao que a gente já sabe hoje em dia sobre a saúde do bailarino, né? E aí me debrucei por isso, fui fazer minha dissertação de mestrado, então entrei num programa de mestrado para lidar com saúde do bailarino, né? Eu fui dentro de um programa de saúde do trabalhador, o meu trabalhador era o trabalhador bailarino, e a minha ideia era ver lesões musculoesqueléticas na dança, né? Saber o porquê que tantos bailarinos se questionam tanto de dor, de lesão, por que isso era uma questão. E à época, como eu já dava aula na faculdade de dança e também na faculdade de fisioterapia, eu tive a oportunidade de, através do convite de uma pessoa que foi minha paciente, na verdade ela é minha paciente até hoje, uma pessoa que talvez vocês conheçam, que se chama Ana Botafogo. Uau! Caramba, que legal! A Ana virou para mim e falou assim, Zican, por que você não vai lá no teatro fazer algum trabalho, né, desenvolver alguma coisa com a gente lá no teatro, já que lá no teatro eles tinham apenas um médico ortopedista e um massagista, né? E acaba que ficava uma lacuna muito grande em relação tanto à terapêutica quanto ao preparo daqueles bailarinos. E aí me debrucei então na minha dissertação de mestrado avaliando essa companhia. E vi uma quantidade enorme de problemas, né? Desde problemas relacionados à iluminação, a piso, à alimentação, né? Todo um cenário em volta que culminava com a lesão musculoesquelética.
E claramente via que, olha, não é fazer um ambulatório aqui que vai resolver esses problemas, né? A gente ficaria enxugando o gelo. Eu preciso ter um Era mais olhar um profundo. pouco maior sobre aqueles processos. E aí, dessa forma, quando eu defendi a minha dissertação de mestrado, bateu uma outra curiosidade. Por que bailarinos profissionais têm tanta lesão, né? Por que a gente vê esses profissionais com tantas queixas e muitos reclamando que não conseguiam mais dançar, com 20 e poucos anos, uma queixa, estou velho para dançar, e eu achava aquilo um absurdo. Como é que alguém que não fez nem 30 anos já fala que está velho para dançar? E isso não faz muito sentido, e aí propus fazer um doutorado e avaliar as crianças. E aonde foi o meu maior prazer, né? Fui no doutorado avaliar, porque disse assim, se o profissional está tão lesionado, o problema está na formação. Alguma coisa tem ali atrás, na base, que não está andando muito bem. E aí no doutorado eu avaliei 100 crianças, né, de escolas diferentes aqui no Brasil, para avaliar como é que estava o desenvolvimento dessa criança, né? E aí consegui realmente observar que o problema estava na formação, né? Onde bailarinos em processo de formação são os alvos principais para ter problemas. Então, certamente, aquele adulto que está com problema é porque aquilo iniciou lá de um processo mal executado, não orientado de maneira adequada na infância. E acaba trazendo essa minha trajetória, né? Atualmente eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou diretor da Faculdade de Fisioterapia aqui da universidade, mas mantenho o meu contato com a dança, né? Primeiro por ser meu objeto de pesquisa, né? Eu tenho um grupo de pesquisa que é de saúde e dança, saúde do bailarino. Então toda a minha linha de pesquisa acadêmica é em relação à saúde do bailarino, e continuo com a minha atividade, que eu acho que é o maior foco desse nosso bate-papo hoje. Continuo lá na Escola de Dança Maria Oleneva, que é a Escola do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com uma disciplina chamada Saúde e Dança. Então, essa é a pessoa que vamos conversar. Olha, gente, eu fico até nervosa aqui, porque, caramba, é um background muito grande mesmo, muita experiência, muito estudo aqui. Então, nossa, estou realmente muito feliz e muito animada para conhecer ainda mais sobre o seu trabalho. E para a gente dar início, então, a esse conhecimento, né, essa troca, eu queria que você contasse um pouquinho de como que foi. Você trabalhou primeiro com a companhia do teatro e depois foi para a escola, né? No teatro, como que era a sua atuação lá? Quando você entrou, como que você atuava com a companhia e você ainda atua com eles dessa mesma forma? Sim, Isabela, como já iniciei um pouquinho antes, né, nesse assunto, fui chamado para tentar fazer uma intervenção na companhia assistencial, né, uma intervenção terapêutica, ou seja, montar um ambulatório para aqueles bailarinos que apresentassem algum problema, em vez deles terem que ser afastados e saírem do teatro para se tratar em algum local fora, eles tinham um espaço ali para se tratar. E isso funcionou, eu estou lá já há 16 anos, então por no mínimo uns 12 anos nós funcionamos dessa forma, né, com o ambulatório tratando. Em alguns momentos o teatro passou por algumas dificuldades e aí não conseguia me manter, então por vezes eu fazia uma atividade mais voluntária, então tiveram vários momentos que eu acho que é algo que muitas companhias ao longo do mundo que não têm um bom patrocínio, né, para sustentar uma boa equipe, passam, né? Então, nesses anos todos, entre muitas indas e vindas, né, o foco era ter um local terapêutico, né? Só que algo me incomodava, né? O que me incomodava? Ver que muitos conceitos que mesmo bailarinos profissionais de uma grande companhia, né, mesmo tendo todo esse know-how,
tinha alguns conceitos em relação à saúde que eram muito equivocados, né? Uma ótica de que todo mundo tem que se alongar muito e que quanto mais alongamento melhor e tal. Então você ia vendo uma cultura que é uma cultura do balé, né? Essas pessoas foram Sim. criadas dentro desse ambiente, dentro dessa cultura. Era algo que estava ali muito impregnado, né? Tava dentro da sapatilha aquele conhecimento, né? E aquilo me incomodava, porque eu falei assim, peraí, né? Tem algum tipo de informação que não está chegando a essas pessoas, né? Então tem algo que faz com que esse cuidado não perdure. E a companhia passou por algumas dificuldades, vem passando por algumas dificuldades, muitos bailarinos saíram e foram para outras companhias internacionais. Então acaba que nos últimos anos a própria atividade da companhia reduziu bastante, né? E aí dessa forma acabou que a minha atuação ficou bastante reduzida e fui convidado para fazer um trabalho junto com a escola. Então há 5 anos já estou na escola. E aí muito mais hoje em dia concentrado na escola do que de fato concentrado na companhia. Muito por essa justificativa da companhia ainda estar se reestruturando, né, para retomar com grandes atividades. Sim. Eu imagino que por ter um fisioterapeuta ali acompanhando dentro do teatro e tudo mais, talvez, acho que os bailarinos, não sei se sentiam mais seguros em procurar ajuda, né? Eu não sei se você enxergou essa diferença, mas o que a gente já sabe, né? Que muitos bailarinos, eles ficam ali segurando até não aguentar mais, enfim, porque não querem perder o papel e várias razões. Mas eu acho que talvez a sua presença lá, não sei se isso pode ter mudado alguma coisa e eles terem uma malemolência ali na hora de procurar. Eu acho que sempre tem os dois lados, né? Porque assim, por um lado, realmente, essa presença um pouco mais constante, né? Dava, de fato, uma confiança maior para eles procurarem. Mas assim, até eles entenderem qual era a minha função, ficavam meio reticentes. Será que se eu falar tal coisa para ele vai contar para o diretor e aí o diretor me tira? Será? Então foi um trabalho de conquista, de passo a passo, para eles entenderem, olha, eu não estou aqui para prejudicá-los, muito pelo contrário, eu preciso ser um elemento. E isso foi tão bacana que chegou no momento, né, que os próprios bailarinos falavam, olha, eu estou sentindo tal coisa, eu acho que não vai dar para eu dançar essa temporada. Eu acho que não... Acho que aquele meu limite que há tempos atrás eu iria ultrapassar e me machucava e tal... Já não consigo mais. Acho que eu não vou querer topar mais isso. Então, muitos bailarinos muito conscientes, né, chegavam e tinham essa conversa com a gente. Olha, eu quero dançar outra temporada bem. Então, para eu dançar outra bem, de repente eu não danço essa. Porque nessa eu sei que eu não estou me sentindo bem e tal. Quando existiam essas possibilidades, óbvio, né? Quando a gente estava falando de solistas ou de primeiros papéis e tal, às vezes não tinham muito por onde fugir. Então tinha que ser por ali mesmo. Então é sempre um elemento que é um elemento importantíssimo nas companhias, né? Ter um elemento assistencial ali, mas precisa ter um tempo de amadurecimento dessa cultura para o bailarino de fato entender qual é o papel daquela pessoa, né? Você precisa se fazer amigo e parceiro daqueles indivíduos. Se ele achar que você está ali para denunciar que ele está fazendo corpo mole, ou que aquela lesão não tem problema, pode botar... Se ele sentir que é isso, aí a relação terapêutica não vai se estabelecer. E a gente, assim, tinham viagens que eu ia, né, iam dançar em algum local, e como qualquer viagem, qualquer temporada, em qualquer local, tem vários imprevistos. Tem alguém que vai dançar e torce o tornozelo e tal. Então, ter alguém ali naquele contexto traz um conforto maior e traz uma liberdade para tomadas de decisões mais
seguras, né? Olha, de fato é melhor você não insistir agora. Se você insistir agora, sua lesão pode piorar, e aí aquilo que você deveria, de repente, ficar um mês em recuperação, pode ser que você tenha que ficar um ano. Muito mais tempo. Né? Então vamos parar agora, vamos recuperar, vamos tratar isso direito, para daqui a pouco você estar numa temporada melhor e podendo fazer tudo, né? Exatamente. É um trabalho de confiança mesmo, né? Eu era atleta, eu era da ginástica rítmica e tinham algumas equipes que sempre levavam também os seus fisioterapeutas nas viagens. E eu sempre ficava pensando, falava, nossa, eu acho que ter uma figura aqui, assim, ia me dar mais segurança, porque às vezes a gente vai dançar com aquela dorzinha, eu ia competir às vezes com uma dor ou outra, e aí ficava pensando exatamente nisso, caramba, será que se eu competir vai piorar e eu vou me lesionar mais e aí não vou poder competir o próximo? Então, quando você falou isso, né, eu lembrei dessa questão de ter uma pessoa ali, uma presença, faria muita diferença para mim. Eu acho que aos poucos, depois desse trabalho de construção, isso realmente funciona. E algo que é muito novo, sabe, Isabela? Que eu acho que também não vale as pessoas se martirizarem, né? Ah, mas por que lá atrás não tinha isso? Não tinha porque não tinha mesmo, sabe? A gente não tinha essa ideia. Eu me formei há 22 anos atrás. Há 22 anos atrás você não via fisioterapeutas em companhias, né? Você não via quase em esporte nenhum, né? Era verdade, no futebol e mesmo assim só em times com mais... Muito grandes. Grandes e ricos e tal. Então é uma realidade que a gente aos pouquinhos está ocupando, a ponto de eu ver, e eu vejo aqui no Brasil, na Argentina, no Chile, eu vejo em alguns países onde eu tenho ido e conversado sobre isso, né, eu vejo que essa realidade está entrando nas escolas de dança. Né? Aquele diretor da escola, ele, se tiver alguém do lado dele para dar um suporte, ele fica mais seguro. Se aquele professor tiver alguém a recorrer, ele fica mais seguro, né? De repente ele não precisa estar dentro da escola, né? Mas é alguém que ele vai se referenciar, olha, poxa, eu tô com uma criança assim, o desenvolvimento dela tá assado, o que você acha, né? Eu vejo que tem muitos professores muito angustiados, né? As crianças estão diferentes, né? O desenvolvimento motor é outro, né? Os avanços são outros. E vejo muitos professores angustiados com algumas respostas, principalmente de algumas cobranças de familiares. Né? Por que minha filha não está na ponta ainda? Por que minha filha não conseguiu fazer tal coisa? Por que... Então, na medida em que vão surgindo esses temas, vai colocando o professor numa saia justa, né? Que às vezes ele se sente muito sozinho para dar essas respostas. Então, ter alguém do lado que tenha instrumentalização teórica, né, para falar, olha, ela ainda não vai por isso, por aquilo. Ah, mas ela já tem idade igual a coleguinha, mas o corpo da coleguinha dela é outro, mesmo que tenha a mesma idade, né? Então, a gente hoje em dia vai vendo que ter um profissional nas escolas de dança e nas companhias é de fundamental importância para o desenvolvimento de ambas. Se é uma companhia, para manter aqueles bailarinos em boa performance, e se é numa escola, para dar segurança que aquele corpo que está em desenvolvimento esteja se desenvolvendo dentro dos padrões que se espera. E se por acaso não estiver, que seja observado precocemente para já orientar. Olha, tem alguma coisa que está dando muito certo aqui, vamos correr para alguém que possa nos ajudar, né? Você tocou nesse ponto e eu não poderia concordar mais. Eu acho que às vezes fica uma carga muito grande, uma pressão muito grande em cima ali do professor e que às vezes é preciso mesmo dividir, ter um outro olhar, né? Mostrar que, olha, não é bem por aí e tudo mais. Então, acho que esse trabalho é realmente fundamental e eu fico muito feliz de ver que ele está entrando nas escolas, né? Como você falou, isso tudo é muito novo, as ciências da dança são muito novas, então é muito legal ver que aos pouquinhos a gente está construindo alguma coisa que vai ser realmente importante
para a questão da saúde, né, da dança. E falando um pouco justamente dessa construção, eu quero puxar aí para o seu projeto na escola Maria Oleneva, lá no Rio. Como que começou esse projeto? Como que você começou a trabalhar com esses bailarinos mais jovens? Eu tinha uma dívida de gratidão à escola, porque eu fiz parte do meu doutorado na escola, avaliando as crianças de lá, né? Eu avaliei de lá, avaliei no Bolshoi, lá em Santa Catarina, e avaliei de escolas privadas, né? Escolas particulares aqui do Rio também, para fazer um comparativo. Porque, e aí já é uma lacuna que vale a gente conversar, às vezes a gente ouve assim: tal criança já está em desenvolvimento para poder fazer tais movimentos, passos, coreografias e tal. Só que aí quando a gente vai ver, a gente fala, tá bom, mas essa metodologia aí que você está me dizendo é para crianças que fazem aula de balé todos os dias. Quando eu vou para a realidade das escolas particulares, né, das escolas privadas, às vezes aquela criança faz aula 2 vezes por semana. Então eu não posso considerar que uma criança que faz 4 anos de balé todos os dias tenha o mesmo desenvolvimento que uma criança que faz 4 horas de balé 2 vezes por semana. Sim. E aí nesse contexto, né, e lá nas produções até que eu publiquei em relação a esse comparativo das escolas, ficava muito claro que esses indicadores são diferentes. E aí, por essa dívida de gratidão à escola, né, eu voltei lá e falei, olha, nós identificamos problemas, né, obviamente, principalmente problemas de transtornos de imagem corporal, uma cobrança exagerada de um corpo, de um físico desproporcional a, de fato, aquele corpo, né? E eu falei, acho que a gente precisa fazer algo aqui na escola. E quem tinha recém assumido a direção da escola tinha sido meu aluno na faculdade de dança, um bailarino do teatro. E aí ele falou assim, Zican, então tá na hora de vir para a escola e vamos fazer algo aqui. E eu tinha criado um curso de extensão universitária sobre esse tema, um curso de extensão saúde e dança que seria para bailarinos, né? Abertos de qualquer local e tal. E quando vi esse convite, eu falei assim, calma aí, eu vou fazer um projeto piloto na escola de dança e vou ver como que os bailarinos vão se comportar, vão sentir, vão responder a esse curso. E aí, pelos temas, né, conversaria sobre corpo, sobre desenvolvimento. Eu falei, se eu pego uma criança muito jovem, muito inicial no balé, ela não vai entender nada do que eu estou falando e não vai compreender aquelas informações no próprio corpo. E aí a gente escolheu fazer no 2º ano técnico, né? Então a gente está falando de alunas que estão há 2 anos de se formar. Então é aquela que já está bastante amadurecida, que já está fazendo aula de pontas há pelo menos 3 anos. Sim. Então a gente já está com um público que teria uma massa crítica melhor, né, para entender as informações. E fizemos isso por 1 ano com essa turma do 2º técnico. E a experiência foi tão bacana, né, assim, tanto pelo lado de dar informações para elas, quanto pelo lado delas criticarem os processos de formação, né? Elas paravam e olhavam assim, mas calma aí, lá atrás eu tive uma professora que fazia assim, assim, assado. Você está me dizendo agora que por conta daquilo, ela não tinha que fazer daquele jeito. Eu falei assim, bom, não vamos criticar, não vamos criticar esse ou aquela professora, mas vocês precisam desenvolver um pensamento crítico, né? Será que de fato aquele modo, né? Isso a gente vê no ensino do balé. Eu acho que quem não vê é que está equivocado, né? Quem acha que da mesma aula de balé que dava há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, tem alguma coisa errada aí nesse processo, né? Avançamos.
E aí, na Exato. medida que nós avançamos, no sentido de ter mais conhecimento, esse conhecimento precisa chegar dentro da sala de aula, né? E deu um resultado tão bacana que a escola optou por colocar esse curso de extensão como uma disciplina obrigatória da escola. Então Cara, acabou que que legal. o meu curso, que seria facultado, né, que não Uhum. seria uma atividade obrigatória, deu um resultado tão bacana que a escola incorporou esse curso como uma disciplina e a gente está já na quinta turma, né, no quinto ano, em que o curso está Caramba. funcionando. E uma experiência que é super bacana, que me deixa muito orgulhoso, né? A maior parte desses alunos que fazem a disciplina, enquanto ainda alunos da escola de dança, muitos estão no ensino médio, né? Então estão Uhum. antes da universidade. Sim. E eu tive uma experiência assim que me dá muito prazer. Muitos desses que foram meus alunos, né, no projeto dentro da escola de dança, hoje em dia estão cursando faculdade de fisioterapia ou cursando faculdade de educação física, né? Ai. Querendo Uhum. estudar a área da medicina da dança, né? Dos cuidados. Então eu vi assim, bom, deu certo, né? Então eu falar Nossa. sobre isso dentro desse ambiente deu certo para que muitos continuam sendo bailarinos, alguns já são Uhum. professores, né? Já dão aulas de balé mas não pararam ali, né? Querem Uhum. conhecer mais, querem aprimorar a formação para poder dar um ensino de melhor qualidade. Então foi Nossa, super. incrível. Aquela proposta lá inicial que era para conversar algumas coisas tomou um corpo e um vulto, tanto que a gente tem hoje é, é, outras escolas que gostariam que essa atividade Hum, ocorresse, olha mas só. como a gente foi atropelado pela pandemia aí, ainda não Teve que atrasar os conseguimos planos. fechar muito isso, né? E talvez, né, acho que toda experiência tem o seu lado positivo, talvez a pandemia possa até nos ter alertado para uma possibilidade desse curso ser oferecido de maneira virtual, né, de maneira Uhum. remota, que aí atinja de fato um número maior de pessoas. Não acho tão bom porque para algumas coisas esse ensino remoto nos ajudou bastante. Agora, aquela coisa do toque, do deixa eu te É. mostrar, é aqui, é ali, a Uhum. gente Perde um perde um pouco. pouquinho, né? É Mas verdade, tem razão. O lado positivo e o lado negativo, né? Olha, eu achei incrível isso que você falou. Meu coração até bateu mais forte, que você inspirou os bailarinos a entrarem em faculdade de fisioterapia e de educação física. Eu me formei na faculdade de educação física e assim é outra visão. Quando a gente dança, a gente entende o que está acontecendo no nosso corpo, não só da anatomia, mas com relação à fisiologia, tudo. Então é realmente incrível e eu vejo muita diferença assim nos professores, quando os professores têm essa base de conhecimento e quando não tem, a gente vê muita diferença, né, nas aulas, muito. na condução. Então é algo que é realmente um super diferencial. E O que a gente falando. não pode ter, né, Isabela? Desculpa só interromper. A gente não pode ter uma ideia de um professor reprodutor de passos, né? Ou de reprodutor de sequências coreográficas. Em todos os cursos que eu vou falar, ou todas as palestras que me convidam, eu sempre falo isso. Infelizmente, existe uma cultura dentro do balé clássico de que aquele melhor professor é aquele que vai ensaiar a variação. É aquele que vai montar o espetáculo e tal. Se eu tivesse uma escola de dança, o meu melhor professor seria o professor do Baby Class. Boa. Seria o professor lá Boa. do começo. Uhum. Porque ensaiar uma variação para uma menina que já sabe fazer tudo é mole. Agora, começar lá do zero, de um corpinho que está no zero, informação, né? E Isso é um infelizmente não é isso que a desafio. gente vê. A gente acaba vendo aquela menina que foi a estagiáriazinha da escola, que aí acaba dando umas aulinhas de baby class ali. Então a gente acaba vendo uns vícios e que de repente era uma oportunidade tão rica para se ter
o ensino de uma dança infantil bacana, adequada, né, com todas as potências, às vezes a gente está entregando isso para uma pessoa que às vezes tem muita boa vontade, né? Às vezes ela quer fazer da melhor maneira, mas ela não tem conhecimento, talvez, para aquilo. Sim. Né? Então a gente precisa ter essa ideia de que o ensino da dança não pode ser amador. O ensino da dança precisa ser profissional. Eu preciso ter pessoas qualificadas, com conhecimento, para fazer esse ensino, principalmente nos anos iniciais. Né? Então, quando eu falei lá no começo que as crianças me cativaram mais, e me cativaram mais porque eu vi que ali é um nicho que a gente ainda tem muito problema. Né? A gente ainda tem professores com crianças de 8, 9 anos e acha que o que tem que ensinar para essas crianças é plié, é fondue, né? Botar a criança na barra. Né, segurar na barra. A criança mal pula mal sabe pular com as duas pernas, né? Ela mal tem noção espacial de direita e de esquerda. Então, será que é plié mesmo que tu quer ensinar para essa criatura? Né? Será que não tem umas etapas anteriores que ainda não foram atingidas? Né? Exatamente. E a gente ainda tem uma falha hoje que mais antigamente, talvez nem na minha época, talvez eu já seja um pouco mais falhada, que é as crianças não brincam tanto, né, na rua como antigamente. Exato. Então elas já chegam ali para fazer uma aula de balé, uma aula de ginástica, né? Eu dei aula de ginástica para criança bastante tempo e elas chegam diferentes, não sabem pular uma corda, às vezes, né, são coisas básicas que a gente realmente, como professor, precisa ensinar. E é o que você falou, a gente vê aprendendo coisas que são da técnica ali, tão específica do balé, sendo que uma base de motricidade não existe. Exato. Algumas aquisições motoras prévias, né? E eu lamento muito que... Aí a gente contextualizaria, seria um outro podcast, a gente só conversar disso, né? Mas só bem rapidinho, a gente está nesse mundo contemporâneo, onde a gente está mais privado de experiências motoras, né? Nossas crianças elas estão mais isoladas, mais dentro de casa, e sem grandes experimentações. Muitos não têm nem educação física escolar, né? A gente tem muitas escolas que nem educação física escolar existe mais, o que é um total absurdo, né? A gente pensar uma criança num processo educacional que não tenha uma relação com o seu corpo, né? O seu corpo não faz parte daquela educação. Eu acho que, para além disso, os professores de dança, especificamente, precisam se atentar que talvez o único momento que aquela criança está experimentando movimentação é dentro da sala de dança. Às vezes em casa ela não é estimulada, na escola não é estimulada, e aí, de repente, o único local que aquela criança tem para correr, pular, brincar é na aula de dança. Aí o que o professor do balé quer que aquela criança faça? Fica quietinha, paradinha, segurada na barra. Essa criança não vai ficar nunca, né? Deixa ela correr, deixa ela pular. Quando ela cansar, a gente volta e faz alguma outra coisa. Então precisa atentar-se que as experimentações motoras para muitas crianças, e aí aqui eu falo de propriedade de causa, muitas crianças que estão nas escolas de dança têm apenas aquele momento da dança como um momento de experimentação motora. Então, esse professor tem que estar atento a isso, tem que ser capaz de estimular isso, e aí o fruto disso para a dança vai ser excelente, né? Porque ele não pode antecipar o processo, não pode ele achar que ele vai querer fazer dança antes dessas aquisições motoras terem sido alcançadas, né? Perfeita essa colocação. É a especialização precoce, né? Achando que a gente vai chegar na alto nível de performance assim, mas na realidade não é assim que a banda toca, né? A gente bem sabe. Mesmo. E falando um pouco mais então dessa disciplina, como que ela funciona? Ela é prática, ela é teórica? Como que é o papo ali com os alunos? Como que funciona tudo? Por ser um curso de extensão, eu idealizei meus alunos, tanto da Faculdade de Medicina quanto da Faculdade de Fisioterapia, dando aula para os alunos da Escola de Dança.
Então eu fico ali meio que na supervisão, mas são alunos conversando com alunos. Alunos universitários conversando com alunos da escola de dança. Esse curso acontece ao longo do ano inteiro, então é no ano letivo inteiro. Normalmente o primeiro semestre a gente tem conteúdos teóricos de anatomia, fisiologia, biomecânica, nutrição. Então, nos primeiros momentos, os alunos escolhem os temas que eles gostariam, né, de que fossem abordados, né? E aí a cada turma a gente às vezes tem modificação de temas. Ultimamente, por exemplo, né, nessa turma que está em curso, eles se preocuparam muito com saúde mental. Então eles pediram aula sobre saúde mental, sobre ansiedade, sobre depressão, né? Que eu gostei muito disso ter aparecido por eles, né? Não a gente propôs, eles que propuseram. E então a gente faz o primeiro semestre todo com aulas teóricas, uma aula semanal e bastante dinâmica, temas curtos, né? Para que seja um grande bate-papo. E no segundo semestre todo prático. E aí sim, vamos falar. Sabe aquela aula de alongamento que a gente deu? Vem cá ver. Olha como é que se faz alongamento direito. Olha como é que não precisa ter rasgação. Essa coisa de alongamento com dor era de 1900, tua bisavó. Não tem que ter essa coisa de agora. Aquela cultura do balé, se não doeu, a cultura do no pain, no gain. No pain, no gain. Não existe. Já era. Não existe isso. Fogem dessa coisa. Se alguém falar isso, cai fora. Então a gente vai ver. A gente pode chegar a esse alongamento, a essa abertura, a essa flexibilidade toda que vocês querem, de uma maneira correta, de uma maneira sem sofrimento. Obviamente que progressiva, ninguém vai esperar que isso aconteça do dia para a noite. Então eu preciso ter uma compreensão que esse corpo vai se deformando ao longo de um tempo, não é de uma hora para outra. E quer falar de fortalecimento, por exemplo, essa é uma aula bacana que eu dou, acho que umas 2 ou 3 aulas sobre isso, né, que é fazer uma diferenciação para o bailarino do que é uma força dinâmica para uma força estática. Então muitos deles viram assim, tá vendo aquele bailarino ali que tá fazendo um grand battement na barra? Então olha a força que ele tem, como ele levanta aquela perna, né? Muito bem. Agora eu quero que ele faça um arabesque e fique num promenade, né, segurando aquele promenade 8 tempos. O que acontece com aquela mesma perna que tinha muita força para subir? Aquilo some. Então vamos entender que uma coisa é uma força dinâmica, né, de agilidade e tal, e outra coisa é uma força estática. Às vezes eu vou olhar, segundo ato de Gisele, tá tendo aquela cruzada no palco. Aqueles arabesques que começaram lá em 90 graus, termina com o pé quase arrastando no chão. Eu falo assim, o que está faltando lá? Né? E aí eles vão entendendo que assim, por isso que o adágio é importante, por isso que eu preciso ter um adágio com bastante tempo, né, devagar, por isso que eu não posso ter a aula toda rapidinho o tempo inteiro, tem momentos que eu tenho que ter uma aula devagar, né? Então, essa materialização do conhecimento vai fazendo sentido tanto para a aula deles quanto para aquele corpo, né? Pois é, eu tenho muita força para levantar, mas eu não tenho força para sustentar um développé, por exemplo. Assim, então, vamos ver qual é o tipo de exercício que você tem que fazer, porque o que está faltando aí é uma força estática. Não adianta você ir para academia, ficar puxando ferro, que não é isso que vai te dar esse tipo de força. Nossa, fantástico isso. Eu já imaginava que seria muito legal, mas você falando assim, até eu quero fazer esse curso. Muito, muito, muito legal. E você comentou que no começo, ali naquele projeto inicial, era para os alunos do segundo técnico, né? Agora continua para a mesma faixa etária? Dou para a mesma faixa etária. Funcionou bem dessa forma, né? Eu penso assim, se fossem muitos menores, né, não iam conseguir acompanhar toda a informação que estava sendo dada, né? Então eles estão no momento que ainda dá para criticar, eles vão ter um ano ainda dentro da escola, então que ainda é um tempo de assim, poxa,
E se aquilo ali, se eu fizer desse jeito, ainda dá para amadurecer alguma coisa. E, obviamente, com o objetivo, que eu acho que toda escola precisa ter, de que nem todos serão bailarinos profissionais, né? Sim. Muitos ali serão professores, né? E aí, se a gente fala que o nosso processo de formação lá atrás foi equivocado, eu preciso dar condições para que os novos professores se formem de maneira melhor, né? E aí isso tem funcionado bacana. Muitos estão na faixa etária de 16, 17, 18 anos, então já estão mais amadurecidos, já têm já entendem bem, já conseguem fazer aquele pensamento crítico. Ai, pois é, na hora que passa a diagonal para a direita eu faço, na hora da esquerda eu sento e vou beber água, porque a minha esquerda é ruim, minha pirueta é ruim. Aí eu falo, se não fizer para a esquerda vai dar ruim, tem que fazer para os dois lados, tem que fazer para frente e para trás. E aí eles vão entendendo, né, o quanto que essa dinâmica interfere, né? E aí, se essa formação não é adequada, seguramente vai ser um bailarino com mais lesão, com menos consciência corporal, com menos compreensão do que está ocorrendo. Então, não adianta eu botar um ambulatório, né? Eu preciso fazer com que as pessoas entendam de onde o problema está vindo, né? Para ela poder pegar ali na raiz. Intervir, né? E faz total sentido isso que você falou, porque eu acho que quanto mais professores conscientes a gente tiver, com certeza, né? Quanto mais professores conscientes e com essa base de conhecimento a gente tiver, mais bailarinos com saúde e em alta performance a gente vai ter também, né? Então, sensacional. Pode falar. Não sei se já falou. Não, e é uma ótica que todas as grandes companhias do mundo estão caminhando nesse sentido, né? De que, assim, do que adianta a dança estar aqui dentro de um quadradinho, se aqui do lado eu tenho a saúde com tantas informações que pode me ajudar, se eu não abro esse meu espaço, né? Para que essas informações cheguem, não faz o menor sentido. Né? Não faz o menor sentido hoje em dia, por exemplo, eu botar uma bailarina para fazer ponta em cima de uma sapatilha que lá atrás era de algodão somente, sei lá. Se eu tenho tantas tecnologias hoje em dia que avançaram a sapatilha de ponta, como que eu não vou avançar a minha aula? Como eu não vou avançar o meu projeto terapêutico, né? Isso. E uma coisa que eu me lembrei, Isabela, que também a gente precisa se preocupar, ao mesmo tempo em que a gente precisa formar uma dança mais instrumentalizada, né, de informações, eu também preciso formar uma saúde que compreenda melhor esse bailarino. Seguramente muitos de vocês foram num médico ou num fisioterapeuta e alguém parou e falou assim, não, faz o seguinte, para de dançar por uns meses, fica parada que aí melhora. Quantos já ouviram isso? Né? E o que a gente sabe hoje em dia? Esse profissional de saúde não pode falar isso. Né? O bailarino, quanto mais tempo ficar parado, pior, né? Eu tenho que orientar para ele assim, olha, você não pode parar, mas você vai fazer isso, isso e isso desse jeito, não daquele e tal. Então a gente, ao mesmo tempo que está formando uma dança melhor preparada, a gente também está formando uma saúde melhor preparada, né? A gente está formando profissionais que vão receber esse bailarino ou esse esportista e tal com outro olhar, né? De um olhar de quem... E aí por isso que eu vejo muitos bailarinos que pararam de dançar... Entrando na área da saúde. Entrando na área da saúde, né? E aí realmente ele vai... um bailarino chegou para mim e falou, quando eu estava fazendo um tandi assim, assado, eu senti uma dor no meu tornozelo. Aquilo vai fazer sentido para mim. Mas se eu falo para um médico que não tem a menor ideia do que é balé e vou lá e falar com ele, eu estou sentindo dor na hora que eu faço um arabesque, ele vai falar, tá bom, não sei o que é isso, fica parado em casa, toma anti-inflamatório e a hora que parar você me avisa. Adianta, engraçado você falar isso, porque hoje mesmo eu estava comentando aqui com a minha mãe
que eu uma vez tive uma torção na dança, né? Dançando, fui aterrissar de um salto, torci o pé. Não foi nada sério, né? Não tive nenhuma ruptura e tudo mais, mas ficou inchado, doeu. Enfim, aí eu fui num ortopedista esportivo que já me acompanhava desde a época de ginasta. E aí ele falou, Isabela, coloca gelo e tudo mais e vai pra aula, faz o que você consegue, não faz isso, não faz aquilo. Aí eu falei, mas doutor, meu pé tá desse tamanho, tá inchado, tá roxo. Ele, vai pra aula, faz isso. Exato. E aí eu falei, tá, ok, né? Beleza, tava doida pra ter uma folga, não tive. Mas aí falei, ok, se ele tá falando pra eu ir pra aula, eu vou. E hoje, assim, eu não sinto nada. Eu nem lembro qual foi o pé que eu machuquei. Eu não sinto nada. Nada. Então, isso pra mim foi uma experiência que realmente ficou marcada. Eu falei, caramba, é isso, né? Não dá e sabe realmente que são raríssimos, né? Raríssimos. Porque a Doutor grande Francisco. maioria, o senso comum seria falar, fica parada em casa, né? Esse era o senso comum. Tanto que você estranhou quando ele falou isso. Eu estranhei muito. Peraí, você tá me dizendo isso, né? E aí eu conto pra gente conceber, né, que uma informação mal disseminada, né, ela produz um dano muito grande, né? Então, se ele virasse pra você e falasse assim, seu tornozelo tá inchado de um jeito que, você não ia nem botar o pé no chão. Não mesmo. Né? Então, dependendo da forma com que a gente fala, né? Se é uma forma otimista, entusiasmática, o indivíduo faz de um outro jeito. E aí eu levo isso muito para as minhas aulas também, né? De que, olha só, a dor é parte do processo, mas ela não é o final do processo. Né? Vamos entender a dimensão dessa dor, vamos entender a dimensão desse processo todo, porque senão o indivíduo desiste das coisas. Né? Quantos bailarinos desistiram e pararam de dançar porque alguém não os motivou, alguém muito pelo contrário chegou lá e falou, olha, tua lesão é muito séria, é melhor você fazer outra coisa, e às vezes nem era tudo aquilo. Às vezes, se passasse um tempinho, a coisa se estabilizava e ficava melhor. Então, esse é um tipo de conhecimento que a gente tem hoje, né? E isso precisa estar na formação. Eu preciso ensinar aquele bailarinozinho que dor não é final do mundo, que dor é uma etapa. Eu preciso ensinar para ele que viver com dor, né, segundo o ato de Gisele, sofrida, acabada, aquilo é quando tá no palco, né? Bailarino não tem que ter essa coisa de que, eu aguento a dor. Não tem que aguentar coisa nenhuma, você tem que tratar a tua dor, resolver e acabou, ir embora. Não tem que ter essa coisa, né, de sofrimento, bailarino tem que sofrer, bailarino tem que coisa nenhuma, gente, é profissão, né? Ou é o seu hobby, ou é o seu prazer. Ela tá muito diferente de tortura ou qualquer outra coisa, né? Exatamente, é isso. Já passou o tempo em que isso era bonito, né? A gente já não acha, ninguém acha isso bonito, gente. Ninguém acha os pés machucados lá, todo cheio de feridas, isso não é bonito. E nem é heroína, tá? Eu tenho, então eu sou heroína. Você não é heroína coisa nenhuma, tá bom? Você é descuidada. Você é descuidada, muito bem. Ai. Bom, a gente já tá chegando aqui mais ou menos no finalzinho do nosso bate-papo. Eu acho que você falou bastante, assim, que a escola toda pareceu bem aberta, né, para receber esse projeto. E isso é bem interessante, porque como você falou lá no começo, a dança é muito tradicional, o balé é muito tradicional. E a gente ainda tem muitas pessoas que estão aqui dentro da caixinha e não conseguem ver o que a área da saúde, da fisioterapia, da educação física tem a acrescentar na dança, né? Algumas pessoas têm medo, então eu achei muito interessante isso, essa abertura, né, da escola para o seu projeto, e claro que isso por conta de todo o seu histórico também, né? Exato. Mas o que você vê, assim, para as outras escolas? Você já falou, né, que tem muitas escolas que querem isso também. Então, quais são os seus planos aí para esse futuro? Você pensa em levar realmente esse projeto para as outras escolas?
Eu teria muita vontade, né? Eu dou alguns cursos e sou chamado para algumas palestras em escolas e principalmente voltados para professores, né? Para ele entender qual é o melhor momento para iniciar uma sapatilha de ponta, por exemplo. O que eu tenho que observar naquela criança que está em desenvolvimento. Então, o meu objetivo maior, seja pelo curso ou até em outros formatos, né, é tentar levar o que a gente tem de melhor informação hoje em dia na área da saúde para o ambiente da dança. Né? Como a gente comentou, as crianças estão muito mal estimuladas. Então, só assim, um exemplo muito rápido. A gente espera que toda criança, por volta de 7, 8 anos, já tenha a formação do seu arco plantar, né? Da curvinha lá do pé. Crianças que passaram de 8 anos e ainda não têm com arco plantar feito, é um problema para a gente. Né? E aí a gente precisa pensar, o que faz aquela criança ter a formação do arco plantar? Criança andar descalça. Se é uma criança que não tem experimentação motora descalça, ela não tem estímulo para a motricidade desses músculos intrínsecos do pé. E aí se eu olho para aquela criança, não, meu filho fica descalço sim, dentro de casa, em cima de um piso duro. Não adiantou nada. Né? Não foi. Então, será que as crianças estão andando na areia, né? E aí o que a gente hoje em dia está fazendo? Vamos levar isso para dentro da sala de aula. Começou a fazer balé, arranca a sapatilha. Baby class, são os primeiros momentos, arranca a sapatilha. Essa criança tem que estar descalça na salinha. Boa. E aí descalça, ela vai pisar em plástico, ela vai pisar em carpete, ela vai pisar em EVA, ela vai pisar em bolinha, ela vai experimentar 1000 sensações. E aí eu estou dando estímulos motores. Por quê? A menina que tem um pé plano, então que não formou esse arco e que está lá na frente, ela não vai conseguir ter uma meia ponta. E aí ela não tendo uma meia ponta alta boa, ela não vai para a ponta. Então, às vezes eu tenho problema lá na frente de ter uma ponta adequada e tal. Não sei por que a minha aluna não tem força para ficar em cima da sapatilha, parará, parará, parará. Aí você tem que falar com essa criatura, faltou coisa lá atrás. Faltou dever de casa lá atrás. Né? Então, eu acho que são exemplos que professores atentos têm essa informação, né? Mas que talvez não consiga fazer essas conexões. Né? Poxa, então tá bom. Então eu tenho que ter uma rotina na minha escola de toda criança que chegou com 8 anos, eu dar uma olhada no pé delas. De ver como é que está essa avaliação. Se aquele pé ainda está todo chatinho e tal, eu vou ter que encaminhar alguém para ver. Uma outra rotina que eu aconselho toda a escola a ter, o acompanhamento da primeira menstruação das meninas. A menarca é um marco fundamental para a gente entender onde forçar mais, onde forçar menos e onde que vai. Aproximadamente 2 anos depois da primeira menstruação, aquele fechamento do crescimento ósseo já se consolidou. O que significa que aquele ganho de mobilidade, flexibilidade que você conseguiu fazer lá antes, você mantém. Agora, se você não ganhou, vai ser um abraço. Muito difícil. Não vai ganhar mais dali para diante. Então, acho que são alguns marcos que são importantes as escolas terem. Uma avaliação periódica do pé, uma avaliação periódica da coluna, né? Aquelas meninas, principalmente o grande perfil da escoliose, são meninas brancas e magras. Prato cheio para o balé. Né? Então, muitas vão iniciar. E como eu falei lá antes, né? Eu só faço variação para a direita porque a minha pirueta é melhor para a direita. Aí ela fica o tempo inteiro fazendo tudo para a direita, daqui a pouco ela não se entende que ela está toda torta, caída para a direita. Porque é onde aquela musculatura está toda mais ativa. Né? Então, acho que essas conexões são conexões que talvez a grande proposta do meu curso, né, para além dos alunos, é levar isso aos professores, que eles fiquem atentos, que eles se instrumentalizem para falar com o pai,
Por que a minha filha não foi para a sapatilha de ponta? Ó, ela ainda não foi por quê? Não tem força, não faz meia ponta alta, não consegue fazer um fondue, não tem alinhamento entre coxa, joelho e tornozela. Você quer mais algum indicador, pai? Ah, não, desculpa. Tudo bem, eu entendo. Entendi, desculpa, entendi. Né? Mas o professor ele precisa estar empoderado dessas informações para ele poder, de fato, contextualizar, senão... Ele precisa ter essa base de conhecimento, né? E aí, se essa é a minha disciplina, se ele curso, ou se esses eventos, né, que eu vou para falar sobre isso, conseguir colocar uma sementinha, assim como esse podcast agora. Quem ouvir, ficar com uma sementinha ali, opa, eu acho que eu preciso estudar mais tal coisa, eu acho que eu preciso ler sobre isso. Se vem esse incômodo, deu certo. Missão Nosso cumprida. papel, missão cumprida. Quando você falou de alguns alunos, né, que saem da disciplina, se formam na escola e depois buscam ali fazer uma faculdade nessa área da saúde, eu fiquei aqui pensando que acho que mesmo os que não entram, né, não vão fazer uma graduação e escolhem ser professores, eu acho que eles têm uma visão diferente e eles vão tentar buscar de outras formas, né? Por exemplo, fazer um curso de um profissional que atua nessa área e vão buscar mais conhecimento porque a sementinha já foi plantada. Não tem como desplantar. Essa é uma semente que não tem como desplantar. Conhecimento não ocupa espaço, né? Exatamente. Conhecimento não ocupa espaço. Então... Exatamente. É sempre bom. E o mundo permitiu isso hoje em dia, né? A gente está conseguindo ter acesso. A gente, por exemplo, eu estou aqui agora, eu estou no Brasil, você está em Portugal e a gente está conversando. Então, isso, imagina se a gente imaginava isso há tempos atrás. Claro que não, né? Então, a gente tem que aproveitar, eu acho, essas possibilidades para fazer a informação circular. O importante é a informação chegar a todos, né? É isso mesmo. E, obviamente, essas pessoas estarem com a mente aberta para receber as informações, né? Se eu estou cheio de preconceito, não, eu faço do meu jeito porque eu ensinei assim, porque eu aprendi assim, porque comigo foi assim, não adianta, né? Então vamos abrir e ver o quanto que a gente pode melhorar, aprender e o quanto que isso vai ser positivo para todo mundo. Maravilhoso. Eu ia perguntar aqui para fechar qual seria o seu recado final, qual a sementinha que você quer plantar, mas eu acho que essa é a semente, tá ali, né? Tá ali. E vamos refletir, né? Sai daí, terminou de ouvir o podcast, pensa na sua aula. Opa, o que eu podia fazer ali para melhorar? Na minha escola, o que eu podia fazer? Vou controlar ali, vou pedir para a professora do PB Class dar uma olhada no pezinho das crianças, eu vou ver se as meninas, com que idade que elas estão menstruando, e vou anotar isso. Enfim, acho que a gente pode muito melhorar o nosso cotidiano, né? Acho que o cotidiano de sala de aula é algo que a gente tem onde melhorar, né? E ninguém é tão bom e tão inteligente que não tenha nada para aprender, né? Eu acho que eu, por exemplo, sou um eterno estudante. Eu acho que sempre alguém vai vir me contribuir com alguma coisa, né? Então, eu estou caminhando para um pós-doutorado agora e mesmo assim me coloco na posição, não, eu sou estudante, eu quero sentar aqui porque eu quero ouvir o que você tem para me dizer, que alguma coisa eu vou aprender. Isso é lindo, lindo demais. Olha, parabéns pelo seu trabalho, mais do que tudo, né? Eu realmente gostei muito de conhecer um pouco mais, né, da sua atuação, de conhecê-lo também. E é isso que você falou, sabe? Eu acho que as pessoas que conseguem compartilhar conhecimento, enfim, que conseguem doar um pouco, deixar um legado, uma história, é porque sempre se colocam nessa posição de eterno aprendiz, né? O conhecimento não ocupa espaço, como você mesmo disse. E quanto mais a gente aprende, mais a gente quer aprender e quer compartilhar. Então, isso é muito legal. Quero agradecer muito, 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 muito a sua presença. Gostei demais.
E quero agradecer também todo mundo que está aqui escutando a gente até agora. E quero pedir para vocês acompanharem o Fernando, né, nas redes sociais. Depois ele vai contar aí onde que as pessoas te acham. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar sobre alguma coisa, chama lá no Instagram. Como é que é? Exatamente. Pode procurá-la pelo Instagram, Dr. Fernando Zican, né? dr.fernandozican. Em breve eu vou lançar um canal do YouTube do meu grupo de pesquisa, que é o grupo de pesquisa em saúde e dança, chama GDance. E a minha previsão é que a partir de outubro a gente tenha reuniões mensais abertas para todos os interessados. Então, muito provavelmente, através do canal, para a gente discutir artigos, discutir temas. Então, eu quero que seja aberta, gratuita, para todos os interessados, para a gente fazer esse movimento da informação de qualidade chegar a quem precisa. E estou à disposição, agradeço muitíssimo, Isabela, essa oportunidade. Certamente existirão outras daí para frente. Vamos jogar para o destino e o destino vai se cumprir, o universo vai se cumprir de ver maneira de mais oportunidades ocorrerem, assim como todos que estiverem assistindo, que gostarem, necessitarem de alguma palavra, de alguma conversa com seus professores. Estou super à disposição. Ai, olha aí, gente, não percam essa oportunidade. Eu já vou deixar anotado aqui, porque já podem contar comigo nesse grupo. Maravilha, vamos estudar. É isso aí, gente. Obrigada a todo mundo. Mais uma vez, lembrando, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botãozinho de se inscrever, compartilha essa conversa maravilhosa que a gente teve, acompanha a gente nas redes sociais. E é isso, obrigada a todos, obrigada, Fernando, e até a próxima. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.